Na aula passada, nós falamos sobre a relação de Satanás com o poço do abismo. Na aula de hoje, veremos que os crentes que já morreram estão reinando com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, parte A, diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O versículo começa assim: Vi também tronos. Essa palavra tronos, no livro do Apocalipse, especialmente quando ela está no plural, se refere à posição de autoridade ocupada pelos crentes que já morreram, conforme Apocalipse 4, versículo 4, que diz: Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quando diz aqui no versículo ao redor do trono, é ao redor do trono de Deus. O que é que há ao redor do trono de Deus? 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco. Eu já expliquei que esses 24 tronos, 24 anciãos, é uma referência aos crentes tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, porque o número 12 é o número simbólico para povo de Deus. Então, o que acontece aqui? É como se tivesse tomado 12 tribos do Antigo Testamento, que era a representação do povo de Deus naquela época, mais 12 apóstolos, que é a representação do povo de Deus a partir do Novo Testamento, e aí nós temos 24. Então, 24 anciãos vestidos de branco é um símbolo para o povo de Deus de todas as épocas. Aqueles que já morreram estão no céu. Diz que nas suas cabeças estão coroas de ouro. Por quê? Porque estão reinando com Cristo. E continua: e nestes onde? Nos tronos, sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Ora, se são os crentes que já morreram os ocupantes dos tronos, obviamente são eles também que receberam essa autoridade para julgar. Mas, professor, julgar o quê? E julgar como? Vamos falar então sobre essa natureza do julgamento dos crentes que já estão no céu. Primeiro, eu quero esclarecer o que não é esse julgamento. Ele não é um julgamento sobre o destino eterno das pessoas. Por que não? Porque julgamento envolvendo vida eterna ou condenação eterna se decide quando alguém aceita ou não a Cristo como Salvador. E a pessoa só pode fazer isto enquanto estiver fisicamente viva. Então, o que acontece? Se a pessoa, estando viva, aceita Jesus como Salvador, ela terá a vida eterna. Nem mesmo entra em julgamento. Por isso que lá em Romanos 8 diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso está lá em Romanos 8, versículo 1. Agora, se a pessoa não aceita Cristo como Salvador enquanto estiver fisicamente viva, ela permanece condenada e, consequentemente, vai sofrer condenação eterna. Em segundo lugar, essa atividade de julgamento dos crentes no céu não envolve decisões políticas. Por que eu digo isso? Porque os santos que estão lá, eles não estão governando as nações literalmente do céu durante a era da igreja. Então, professor, do que se trata esse julgamento que os crentes fazem enquanto estão no céu com Cristo? Preste bem atenção agora. Esse julgamento tem a ver com um conhecimento que é revelado aos crentes quando eles estão lá no céu. E esse conhecimento que lhes é dado vem acompanhado de uma aprovação unânime por parte deles com respeito àquilo que Deus faz. Vou explicar melhor. Os crentes no céu, eles compreendem de forma
clara e perfeita os decretos de Deus com respeito à vida dos homens. E como é que eles julgam nesse caso? Eles apenas participam na aprovação dos juízos divinos, entendeu? Os crentes que já morreram, uma vez estando com uma visão celestial perfeita do que Deus faz, eles não só compreendem aquilo que é feito, mas também aprovam os juízos de Deus contra o mundo e seu sistema. É sempre assim que acontece lá no céu. Eles entendem perfeitamente o julgamento de Deus sobre os homens e concordam plenamente com esse julgamento. É essa a participação deles. Eles entendem perfeitamente a aplicação da justiça divina nos eventos da história. Por exemplo, por ocasião da queda de Jerusalém, quando Deus mandou aquele exército romano destruir tudo e assim punir os judeus por terem rejeitado a Cristo. Eles também entendem lá no céu as perseguições sofridas pelos crentes em geral. Eles entendem que foi para o bem deles, assim como é para o nosso bem hoje. Tudo que Deus decide, muitas vezes de ruim sobre nossas vidas. Só que aqui na Terra, nós não entendemos essas coisas direito e muito menos aprovamos como deveríamos aprovar. Lá no céu é diferente. Não só se entende, como também se aprova. E por unanimidade. É como se lá no céu tudo fosse esclarecido. Diante dos crentes é exposto o plano redentor de Deus para o mundo caído. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, diz assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Logo, quando Paulo diz aos crentes vivos que os santos vão julgar o mundo, ele está se referindo àqueles que já morreram e compreenderam perfeitamente os planos de Deus, os juízos de Deus e não só compreenderam, mas aprovaram. E todo crente que morre vai viver essa mesma realidade, vai compreender e vai aprovar. Então, guarde isso. O crente no céu, ele julga apenas no sentido de que ele participa do julgamento, compreendendo perfeitamente e concordando de forma consciente com todos esses julgamentos. É bom ficar claro que isso pode envolver não somente os julgamentos dos homens, mas o julgamento de Satanás e de seus anjos também, porque já que a questão é compreender e aprovar, então qualquer julgamento pode estar envolvido aqui. Deus pode esclarecer aos crentes que estão no céu todo o seu juízo sobre Satanás, sobre os demônios, sobre os homens em geral, e após entender o plano de Deus, esses crentes aprovam, concordam com as decisões divinas. Então, a coisa funciona assim. Primeiro, vem um conhecimento celestial perfeito. Porque lá no céu, meu irmão, minha irmã, os crentes não vão depender de notícias, de relatórios, de informações fragmentadas, como as que nós temos aqui na Terra. Não. Lá no céu, eles vão ver como Deus vê, em verdade absoluta. É por isso que em 1 Coríntios 13, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: Agora vejo por espelho, enigmaticamente, mas então verei face a face. Tudo aquilo que não entendemos agora, uma vez no céu, uma vez aperfeiçoados, vamos entender. Então, os crentes lá vão compreender integralmente o plano de Deus sobre a história, por que Deus permitiu certas perseguições, como Deus usou a dispersão dos crentes pelo mundo, como Deus protegeu a igreja. E aí, os crentes vão participar de forma conjunta na aprovação das decisões de Deus. É por isso que em Apocalipse diz que os 24 anciãos, que representam os crentes, como eu já disse, lá no céu, eles dizem constantemente amém aos juízos divinos. Já observou isso? É anunciado o juízo de Deus e os 24 anciãos dizem amém, concordando. Não uma coisa robótica, involuntária, não, mas resultado de sua compreensão perfeita do que Deus está fazendo. O papel dos santos lá no céu é aprovar
confirmar e celebrar a justiça e sabedoria de Deus em cada decreto. Celebrar, professor? Sim, celebrar. Você já observou também que depois que Deus toma a decisão e executa, lá no céu começa a festa, a alegria, a celebração? Pois é. Em Mateus 19:28, Jesus disse assim para os seus discípulos: Vós também vos assentareis sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lembra que eu falei dos tronos? Número 12, que representa o povo de Deus, no Antigo Testamento aponta para as 12 tribos, no Novo Testamento para os 12 apóstolos. Aqui Jesus menciona 12 tronos, julgando as 12 tribos. E aí é só você lembrar que esse julgamento se trata, na verdade, de compreensão do que Deus faz e aprovação dessas coisas. E aprovação daquilo que é feito. Eu não acabei de falar que depois que Deus executa os seus juízos, há uma manifestação de celebração? Por que isso acontece? Porque quando Deus executa os seus juízos, e é bom lembrar que é Cristo quem governa durante a era da igreja, como ele mesmo disse no final de Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, depois que Cristo executa seus juízos e sai vitorioso de todos eles, os santos podem contemplar nosso Senhor coroado de glória. Como não celebrar diante disso? Eles também veem a vitória final da igreja. Em suma, testemunham e aprovam cada movimento soberano de Deus na história durante todo esse período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Outra coisa que eles vão entender completamente lá no céu, aquilo que muitas vezes temos de explicar aqui na terra com todo cuidado, para que não haja confusão com respeito à interpretação da Bíblia. Eles vão entender lá no céu, Satanás está limitado durante a era da igreja. Não pode impedir a conversão das nações. Lá no céu, eles vão observar como é que o evangelho avança, apesar da oposição constante daqueles que se levantam contra a igreja. Vão entender como Deus limita Satanás enquanto a igreja cresce. Vão celebrar a vitória progressiva de Cristo em cada conversão, em cada nação alcançada. Professor, eu ouvi dizer que os crentes no céu julgam o mundo por sua incredulidade. Ora, isso só seria possível no sentido de que eles veem por qual razão Deus justamente permite que os não crentes sejam entregues a seus próprios desejos. Porque entendam uma coisa, e isso é muito importante, não é o crente, mesmo o crente glorificado, que vai decidir o futuro das pessoas. Não. O futuro de qualquer um já está decidido e escrito no livro da vida dessa pessoa. Não diz lá no Salmo 139 que todos os nossos dias já estão escritos e determinados? Por isso que eu tenho dito aqui que a participação do crente no julgamento de Deus é no sentido de compreender e concordar. Eles vão ter diante de si uma visão geral da história toda. Aquilo que nós sabemos só na base da especulação, lá eles vão saber de fato como é. É como Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Uma das coisas, certamente, é essa revelação de muitas e muitas coisas que chamam essa revelação de vários e vários eventos que para nós são apenas mistérios, mistérios. E com respeito a Cristo, os crentes no céu confirmam todos os dias que Jesus cumpre cada uma de suas promessas. Eles veem no céu que Cristo intercede por nós e que ele governa tudo para a glória de Deus e para o bem dos santos. Isso que eu tenho ensinado aqui, meu irmão, minha irmã, se alinha perfeitamente com a doutrina reformada da providência de Deus. Por quê? Porque Deus governa todas as coisas. E os santos compreendem esse governo. Aliás, essa é uma batalha constante dos crentes aqui na terra, não é verdade? Nós lutamos para
compreender o plano de Deus e aquilo que ele faz. Infelizmente, neste mundo, isso não é plenamente possível. Por isso que lá no céu é diferente. Outra coisa, você percebe aqui que a comunhão dos crentes com Deus lá no céu é uma coisa ativa, não é algo passivo, como se eles estivessem só observando, contemplando as coisas acontecerem. Não, eles são esclarecidos, eles são informados, eles celebram, eles dizem amém, eles interagem com Deus nas suas decisões, compreendendo, apreciando e aprovando. Então, quando você ouvir dizer por aí que os crentes julgam as nações, quer dizer que eles compreendem como funciona no plano de Deus a rejeição das nações com respeito a Cristo, as injustiças que elas cometem, a condenação justa dessas nações por causa dessa rejeição. Falando sobre Satanás, eles compreendem a derrota, a prisão, o futuro castigo do diabo. Com respeito à história, eles entendem cada movimento providencial de Deus e, por fim, com relação ao governo de Cristo, eles entendem também a fidelidade de nosso Senhor, porque quando eles veem que Cristo agiu de tal e tal maneira, eles ficam admirados com a sabedoria de nosso Senhor. Nós não temos ideia daquilo que Cristo faz e como ele faz, pelo menos não da mesma maneira que os crentes que já estão no céu. Então, resumindo, lá no céu, todo crente passa a ter um conhecimento celestial perfeito. Todo crente passa a ter plena comunhão com Deus. Todo crente participa na aprovação das decisões divinas. E todo crente celebra continuamente a vitória de Cristo em tudo aquilo que ele faz. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se trata de uma função administrativa, não, burocrática. Não é nada disso. Trata-se de uma realidade existencial. Eles estão completamente cientes, completamente alegres e completamente unidos à vontade de Deus. A sentença dos crentes lá no céu é a eterna confirmação da justiça divina.